Conheça os novos reforços do Guarani Futebol Clube para a Série C 2026. Salve, salve, família bugrina! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui. Antes de iniciarmos aí os detalhes, as informações sobre as contratações para a Série C, vou fazer aquele pedido camarada para você. Comente, compartilhe, curta e inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma notificação do canal. Combinado? E aproveitando também para agradecer ao nosso novo parceiro Aliança Brasil Automotiva. Se você procura produtos de limpeza e estética automotiva, você precisa conhecer a Aliança Brasil Automotiva. Vou deixar os dados aqui na descrição do vídeo e aí você pode seguir aí o site, eles estão no Mercado Livre, o Instagram, conhecer um pouco melhor os produtos da Aliança Brasil Automotiva. Muito obrigado aí pela força e quem quiser aí apoiar o canal Versão Bugrina, só entrar em contato comigo através do direct do Instagram. A janela de transferências internas se encerrou na última sexta-feira, dia 27 de março. E aí o Guarani conta agora com 4 novos reforços para a sequência aí da temporada 2026. E nada melhor do que conversar com quem viu esses atletas jogarem de perto. Então conversei aí com páginas do Instagram dos ex-clubes dos nossos reforços. Então vamos lá, vamos iniciar com Inayan, lateral direito, 26 anos, veio do Velo Clube, assinou contrato até 30/10/2026 e quem me passou as informações do atleta foi a página Velo em Imagens. O Inayan é um lateral direito que apoia bem e dá bastante opção de jogo. Peca um pouco na decisão da última bola. Às vezes usa a opção que não é a melhor. No Paulistão jogou 7 das 8 partidas e por ter sido expulso contra o Bragantino, não jogou a última rodada contra o Santos. Tem um bom preparo físico que faz com que seja bem ativo o jogo todo. Na parte defensiva, faz o simples, não inventa e recompõe sempre quando precisa se formar a linha de proteção lá atrás. Vamos para mais um reforço. Edson, zagueiro, 23 anos, o último clube, Cuiabá. Contrato com Edson é até 31 de março de 2027. O último clube dele foi o Cuiabá. Procurei um torcedor do Cuiabá, mas ele me disse que o Edson teve poucas oportunidades no Cuiabá. Então, com isso, sim, consultei o meu amigo Lucão da Ponte, uma vez que o Edson esteve recentemente na nossa rival. Então, vamos ver aqui a análise do Lucão da Ponte. Mano, então, o Edson é cria da base, jogou a Copinha em 2022, naquele time que tinha o Felipinho também. E ele foi até bem, fez partidas seguras. Aí depois, em 2023, sob o comando do Hélio dos Anjos, ele é utilizado bastante na campanha da Série A2 e foi bem também, mas depois disso ele acabou indo muito mal na campanha da Série B e aos poucos foi sendo menos utilizado e ainda teve uma lesão nesse meio tempo. Depois acabou sendo emprestado para outros clubes, jogou apenas 2 jogos na Série C e um deles contra o Brusque, que usamos o time reserva. Então ele acabou sendo um jogador descartável e sempre foi um jogador que a torcida pegava no pé e com certeza não vai deixar saudades. Vamos para mais um reforço. Carlos Eduardo, volante, 24 anos, veio do Capivariano, empréstimo até 31 de outubro de 2026. E quem me ajudou aí com as informações do atleta foi a página Portal do
Capivariano. Fala, mano, sobre o Carlos Eduardo. Ele é um grande ídolo meu. A passagem dele aqui começou lá no Capivariano Sub-20 em 2019. E ele segue no time até hoje. Tanto que acho que a ida dele para o Guarani foi por empréstimo também, confirmado. E sobre as características dele, um dos pontos principais é que ele tem muita raça, é muito esforçado e dá tudo de si dentro de campo. Ele também tem uma boa visão de passe e acredito que o ponto principal são as finalizações dele. Se ele recebe a bola fora ou na entrada de área, ele costuma bater direto no gol, em cobrança de falta também, e muitas vezes ele acerta. Enfim, acredito que seja um ótimo jogador. Boa sorte para ele e para o Guarani nessa passagem. E por último, a chegada do João Paulo, meio-campista, 35 anos, último clube São Bernardo, do ABC Paulista, contrato até 31 de outubro de 2026, e quem passou um pouco aí das suas características foi a página Resenha Aurinegra. Fala, Eudes, beleza, cara? Tudo jóia? Deixa eu explicar aqui do João Paulo. Cara, o João Paulo, mano, ele é um bom meia, cara. Assim, ele não é um cara que ele é muito veloz, é um cara com uma técnica assim, ele vai ser o cara que vai decidir o jogo, ele vai ser. Mas eu gosto dele, eu gostei dele aqui. Ele fez o gol do acesso, inclusive, né? Lá em Londrina, ele fez o gol do 1-0, depois a gente sofreu um empate e tal. Foram poucos gols, acho que ele fez 3 gols, dois ou 3 gols, não sei, foram poucos. Mas assim, não é pelos números que a gente vai analisar, né? Porque se for ver, os números dele são poucos, assim, questão em gol, em assistência. Mas assim, acho que você já deve ter acompanhado o resenha e quando a gente já falou sobre time, eu sempre reclamei do nosso meio campo, sempre foi muito fraco, sempre foi muito ruim. Agora os caras deram de contratar do nada o Rioran e o Lucas Fernandes. 2 caras bons, assim, né? Mas assim, geralmente, cara, nosso meio campo é ruim na questão de que é muito volante e não tem meio campo mesmo. Um cara porque o João Paulo não é um volante, né? Ele é aquele meia que, eu não vou dizer um meio ofensivo, mas ele é um cara que busca essa ligação com o ataque, sabe? É um cara técnico, eu gostei muito, acho que o time subiu. Falar que subiu por conta deles dois, eu acho que também é um pouco demais. Mas, mano, de fato, o time melhorou na reta final ali da primeira para a segunda, da primeira fase, né? E a segunda fase do ano passado na Série C, por ter os 2 meias, que é o do Miraíma, que voltou agora, inclusive, pra gente, né? E o João Paulo. Então, tanto é que a gente falou agora na Série B, a gente falou, pô, os dois, Dudu e o João Paulo juntos, vai dar bom, é legal. Porque é muito volante no nosso time e não é um volante também que é tão talentoso, hein? Mas, enfim, falando, né, falando do João aqui, é um cara, pô, é interessante, cara, gostava dele, da forma de se portar em campo. É um cara que, em muitas ocasiões, ele chutava de fora. Tem um gol que acho que ele fez nesse Paulistão que foi assim, ele pegava a bola e a oportunidade chutava pro gol. Se ele ficasse no São Bernardo, claro, a depender do que vai ser o Johan, sei lá como fala, e o Lucas Fernandes. Mas aí eu já acho que ele perderia espaço. Porque entre ele e o Dudu, o Miraíma, eu fico meio em cima do muro. Talvez eu ia tender um pouco mais pro Dudu, porque ele foi um pouco mais decisivo no passado do que o João Paulo. E os outros 2 que vieram podiam ser melhores. Então o João perderia espaço, né? Mas não sei se por isso ele saiu, né? Porque ele podia ter. Então não sei se o contrato dele era até agora e não renovaram. Se rescindiram antes, confesso que eu não sei. Mas enfim, cara, eu acho que pra Série C, né? Pro campeonato, pra divisão, não falando nem em questão do. Né, não é minimizando. Claro que não, você tá ligado, ficamos um ano na Série C. Mas eu digo pelo nível da competição mesmo, porque a Série B é um nível mais forte, né? E a Série C também é um nível bem disputado e tudo mais. Mas eu acho que o João Paulo pra C dá muito bem. Eu acho que é um cara que vai dar muito bem pra competição. Ele é um bom meia. Eu acho que dos últimos que a gente teve nos últimos anos,
ele é um dos melhores que a gente teve, sabe? Então eu gostei dele por aqui. Mas é isso, cara. E é isso aí, galera. Essas são as avaliações dos 4 atletas. Gostei aí das visões, principalmente aí do Carlos Eduardo, um jovem atleta que vem numa crescente, né? É o atleta de confiança do Hélio, um volante moderno, né? Que chega na entrada da área, arrisca chute de longe, costuma acertar, também é responsável aí por bolas paradas, né? Arriscar aí em cobranças de falta. O Inayan também, um jovem atleta que teve a sua base no Santos, tanto que ele disse que é até considerado um menino da vila. E o João Paulo, a maior expectativa, é um atleta que passou por grandes clubes aí do cenário nacional. Pudemos aí acompanhar bem a sua passagem pela nossa rival, sempre foi bem. No São Bernardo aí não teve muito destaque, acredito que vai contribuir muito aqui no Guarani. E o Edson é o que mais preocupa. É um jovem atleta também. Acredito que vai chegar como reserva, ainda mais, né, por a gente ter uma zaga bem experiente e que não foi um problema nos campeonatos que disputamos, né? Então eu acho que de defesa a gente está bem e o Edson é mais para completar elenco. Mas e aí? O que você achou desses 4 reforços? Qual o melhor reforço? Deixa aqui seu comentário e não esqueça de compartilhar com seu amigo, deixar aqui a sua curtida e inscreva-se no canal. Estamos muito perto de alcançar a marca de 4.000 inscritos no Versão Bugrina do YouTube. Dá essa forcinha aí pra nós e aqui você não perde nenhum conteúdo do Bugre, porque aqui é muito Guarani. Um abraço e até a próxima.